Em uma época onde as sombras da autocracia se estendiam por toda a França, sussurros de um novo amanhecer começaram a ecoar pelos corredores da história. Era o final do século XVIII e uma luz, ainda que tênue, começava a brilhar no horizonte. Essa era a luz do iluminismo, um farol de ideias revolucionárias que desafiava a escuridão da opressão real. Em cafés e salões espalhados por toda a França, principalmente em Paris, mentes brilhantes como a de Voltaire e Rousseau falavam de um mundo onde a igualdade não era apenas um sonho distante, mas uma possibilidade palpável. Suas palavras, carregadas de esperança e desafio, eram como faíscas na noite escura, acendendo o fogo da mudança. Mas o que eles propunham não era simples. Falavam de igualdade em uma sociedade estratificada pela nobreza. Falavam de liberdade em um mundo onde a escravidão era uma ferida aberta, sangrando ao toque frio de quem pudesse pagar mais. Essa era uma visão audaciosa, quase que inimaginável, mas que começava a ganhar força. Enquanto isso, nos corredores de Versalhes, a realeza francesa permanecia alheia e desdenhosa dessas correntes filosóficas que se formavam. Luís XVI e sua esposa, Maria Antonieta, envoltos em luxo e desconectados do povo, não viam as chamas da revolta que se avizinhava. E assim, sob o manto da noite, a história se movia. Uma história silenciosa, mas inexorável, rumo a um dos momentos mais explosivos e transformadores da nossa história: a Revolução Francesa. O próprio povo francês não sabia, mas estavam prestes a mergulhar nas sombras e nas luzes de um período tumultuado, onde cada passo adiante era um passo na direção do desconhecido, onde o sonho da liberdade e da igualdade eram separados pela linha tênue de uma lâmina de guilhotina. A política, semelhante a um complexo jogo de xadrez, envolve manobras astutas onde poder e sangue se entrelaçam. A França, impulsionada pela ânsia de enfraquecer uma antiga rival, a Grã-Bretanha, e ainda sofrendo pela derrota na Guerra dos 7 Anos, lançou suas influências através das vastas águas do Atlântico, decidida a apoiar a ousada Revolução Americana, um movimento de independência que visava emancipar as colônias inglesas na América. Parecia uma manobra boa, afinal, inimigo do meu inimigo é meu aliado. Mas este movimento transcendia as meras estratégias de um xadrez geopolítico. Representava um gesto significativo em direção ao florescente ideal de liberdade. Nas colônias inglesas na América, esse apoio francês foi um vento crucial nas velas da independência. Com armas e apoio naval de Luís XVI, os rebeldes americanos liderados por figuras como George Washington confrontaram a coroa britânica. A vitória americana não era apenas uma derrota para a Inglaterra, era o nascimento de uma nação republicana, o primeiro rompimento colonial que proclamava as ideias do iluminismo: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Mas enquanto o sonho de liberdade americano começava a ganhar força, suas contradições eram gritantes. A chamada Terra da Liberdade mantinha as correntes da escravidão muito apertadas, e a igualdade era um privilégio que não era estendido a mulheres e a não brancos. A luta por uma verdadeira liberdade e igualdade estava apenas começando, e esse eco ressoaria através dos séculos. Até hoje, mulheres, indígenas e outros grupos sociais precisam lutar para fazer valer os seus direitos. Enquanto isso, a França, que jogara suas fichas no tabuleiro americano, via suas próprias finanças sangrando. O rei, distante dos clamores do seu povo, impôs pesados impostos, agravando ainda mais a tensão que já vinha crescendo. Então, o fatídico ano da Revolução trouxe consigo um dos invernos mais brutais daquele século.
devastando a safra de trigo que era o coração do sustento do povo francês. Após uma alta de impostos, o preço do pão disparou e as ruas de Paris se inflamaram com ira e desespero. Assassinatos ocorriam à luz do dia, enquanto a fúria popular explodia. Os mosqueteiros do rei marchavam tentando em vão conter a maré crescente de revolta, brutalidade e sangue. Luís XVI e sua esposa, Maria Antonieta, ainda envoltos naquela bolha de luxo, mal podiam imaginar que aquelas chamas nas ruas de Paris marchariam até Versalhes e marcariam o fim de uma era. Nas cinzas daquela revolta nascia a inevitabilidade de uma revolução. Luís XVI aprenderia uma dura lição. Toda revolução é impossível, até que ela se torne inevitável. Paris, 1789. As nuvens da tempestade política se acumulavam por sobre a França. A crise financeira dilacerante e o clamor por reformas haviam despertado fantasmas do passado, levando à convocação da Assembleia dos Estados Gerais, uma assembleia que não era convocada desde 1614. Em meio aos salões luxuosos de Versalhes, representantes dos 3 estados, o clero, a nobreza e o povo, se reuniram. A voz do terceiro estado, por muitas vezes sufocada, agora demandava ser ouvida, exigindo uma França remodelada, não apenas para os privilegiados, mas agora para todos. Representantes da burguesia, agora uma classe social que movimentava altas quantias de dinheiro, estavam cansados de sustentar os luxos de uma nobreza decadente, e a grande massa popular oprimida pelo feudalismo há séculos já não tinha mais nada a perder. E então, quando a arrogância de Luís XVI decretou o fim da Assembleia dos Estados Gerais, os representantes do terceiro estado se reuniram em uma espécie de quadra de esportes no palácio e juraram que, uma vez reunidos, nunca mais seriam silenciados. Foi assim que surgiu a faísca que incendiaria a Revolução: a queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789. Mais que uma prisão, a Bastilha era um símbolo da tirania real, e sua queda foi como um grito estrondoso pela liberdade. As ruas de Paris se transformaram no palco da Revolução, onde cada pedra arrancada daquela fortaleza marcava o fim de uma era. As barricadas se formavam. Com a pólvora da Bastilha e as armas que os franceses forneceram, a Revolução se espalhava como fogo selvagem. Enquanto a luta contra as tropas reais se espalhava pela capital, a Assembleia Nacional Constituinte, uma aliança do terceiro estado formada pelos girondinos, os representantes da alta burguesia, e os jacobinos, que eram revolucionários mais radicais vindo de camadas mais baixas da sociedade, assumiu a tarefa monumental de escrever as regras da nova nação que surgia. Era um mundo de transformação, um mundo onde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão redefinia o significado de ser cidadão, onde a igualdade jurídica e a liberdade individual não eram apenas ideais iluministas, mas sim artigos, eram objetivos palpáveis. A abolição dos direitos feudais não foi apenas um ato legal, foi um desmantelamento das correntes do passado. Cada artigo da nova Constituição era como o alvorecer da esperança, uma promessa de um amanhã diferente para a França. Mas essa jornada rumo à liberdade não seria sem seus percalços e tragédias. A Revolução estava apenas começando, e seu caminho seria marcado por convulsões e muitas reviravoltas. A França, agora palco de mudanças sísmicas, via a ascensão de uma monarquia constitucional. O ano era 1791 e a Constituição transformava o país, limitando os poderes de Luís XVI. O rei que outrora governava absoluto se via encurralado pelas grades de um novo sistema, um dos reflexos da vontade do povo.
Mas os ventos de mudança sopravam. E em um ato de desespero e traição anunciada, Luís XVI tentou fugir. O monarca e sua esposa tentaram sua sorte a caminho da Áustria, onde reinavam os Habsburgo, a família de Maria Antonieta. Essa era a melhor chance que eles tinham de tentar contra-atacar os revolucionários. No entanto, na noite escura que cobria a estrada real a caminho de Varennes, o rei foi identificado por um oficial da alfândega e seus planos foram arruinados. A fuga frustrada do rei em Varennes revelou uma verdade amarga. Ele não era apenas um monarca indesejado. Agora, ele era um fugitivo aos olhos do seu povo, um verdadeiro traidor. A França se contorcia com as tensões internas e externas enquanto a imagem da coroa francesa desmoronava. O rei foi julgado impiedosamente pelo Tribunal da Revolução, liderado por Maximilien Robespierre, e 1792 marcou o fim de uma era. A monarquia foi abolida e a Primeira República Francesa nasceu das cinzas do antigo regime. Maximilien Robespierre, um jacobino convicto, defensor inalienável da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, era conhecido como o incorruptível por jamais trair os seus ideais revolucionários. O julgamento ocorreu com direito à defesa, como zelava a justiça e a razão defendida pelo iluminismo. Mas muito pouco o rei podia argumentar contra a crise e as privações que o seu governo desastroso trouxera à França. E em janeiro de 1793, o destino de Luís XVI, o herdeiro da Casa Bourbon, foi selado. Naquele ano, diante de uma multidão silenciosa e tensa, o monarca caminhou passo a passo em direção à guilhotina. Os tambores antecipavam o seu destino. Seus cabelos longos e castanhos, a marca tradicional da família Bourbon, foram cortados para receber a lâmina da guilhotina. Os relatos dizem que o rei ainda tentou se pronunciar, mas os tambores cobriram sua voz, e ele foi impiedosamente deitado sob o cadafalso da impiedosa estrutura de madeira. A lâmina caiu, e com ela, uma era se encerrou. O som metálico da guilhotina cortando o ar e a vida do rei ecoou como um sombrio sino de mudança. O silêncio e a superstição preenchiam a praça. Ninguém ousava falar. Os séculos de domínio da igreja enraizaram na mente das pessoas a ideia de que o rei era uma espécie de representante de Deus na Terra. A simples sugestão de desafiar a autoridade de um rei no passado era o mesmo que desafiar o próprio Deus. Robespierre caminha decidido até o corpo do rei, passa a mão em seu pescoço ensanguentado e diz: "Vejam, cidadãos franceses, o sangue verte do pescoço de sua finada majestade. O sangue dos Luíses é vermelho como o nosso sangue, e não azul. Viva a igualdade! Viva a revolução!" O julgamento de Maria Antonieta, por sua vez, foi um espetáculo de crueldade e desdém. Acusada de crimes contra a França, ela enfrentou os seus juízes com uma dignidade que contrastava com a brutalidade da situação. As acusações eram severas, porém muitas delas infundadas, ecoando o ódio de um povo ferido e uma revolução sedenta por símbolos. Nas frias salas do tribunal, a rainha foi despojada de toda a sua majestade.
reduzida a um mero peão na partida final dessa revolução. Suas súplicas e sua defesa pouco fizeram para mudar o seu destino. A condenação era inevitável, um veredito já escrito nas páginas da ira popular. Na manhã de sua execução, Paris despertou com um ar sombrio. Maria Antonieta foi levada em uma carruagem aberta, atravessando as ruas de Paris, a cidade que um dia ela governou. O olhar da multidão era uma mistura de raiva, curiosidade e, para alguns, uma certa tristeza oculta. A rainha, com sua dignidade quase intacta, encarava o horizonte como se buscasse um último vislumbre de um mundo que já não existia mais. Os cabelos, outrora um sinônimo da beleza inquestionável das mulheres Habsburgo, agora eram grisalhos e pouco lembravam das glórias de outrora. A guilhotina se erguia diante dela, uma sombra ameaçadora contra o céu cinzento de outubro. Maria Antonieta subiu os degraus, cada passo ecoando na história. A lâmina, suspensa acima, brilhava friamente. Com um rápido golpe cruel e brutal, a vida da rainha foi cortada, e com ela, um capítulo da realeza francesa fora finalmente encerrado. A queda da lâmina não foi apenas o fim de Maria Antonieta, foi o símbolo para o fim de uma era, de um mundo de monarcas e rainhas em que a revolução buscava erradicar. Sob a Convenção Nacional liderada por figuras como Robespierre, a Revolução entrou em sua fase mais sombria: o terror. Foi um tempo de fervor revolucionário, mas também de violência e de medo, com a guilhotina se erguendo como um símbolo terrível de justiça revolucionária. Robespierre, outrora tido como justo e incorruptível, agora temia sua própria sombra. Vários de seus aliados foram guilhotinados, acusados de trair a revolução. Milhares caíram vítimas dessa máquina da morte, enquanto a França lutava para definir a sua alma e encontrar o seu destino. Embora fosse indiscutível o papel de Robespierre, um dos nomes mais temíveis da ala jacobina era o de Jean-Paul Marat, o incendiário jornalista do jornal O Amigo do Povo. Sua retórica inflamada e sua implacável perseguição aos inimigos da Revolução lhe renderam tanto adoração quanto repulsa. No entanto, sua chama seria abruptamente apagada. Marat precisava constantemente passar por banhos medicinais devido a problemas de pele crônicos que o atormentavam. E em julho de 1793, dentro de sua própria banheira, Marat foi brutalmente assassinado por Charlotte Corday, uma jovem girondina que via nele a personificação do terror. A morte de Marat mais tarde seria imortalizada em um quadro do grande Jean-Jacques David, e na época foi um golpe chocante para a Revolução, um símbolo da violenta fragmentação daquele momento histórico. Robespierre, por sua vez, uma figura central do chamado Comitê de Salvação Pública, logo seguiria um destino semelhante. Sua busca por uma república de virtude, manchada pelo sangue do terror, eventualmente se voltaria contra ele. Em julho de 1794, o próprio Robespierre fora preso, acusado de traição por seus antigos aliados, temerosos de sua crescente influência e tirania. Robespierre havia virado aquilo que ele tinha jurado destruir. Sua prisão fora icônica. Ele tentou tirar a própria vida, mas falhou miseravelmente, e agora, silenciado por um tiro na mandíbula, Robespierre perdera sua mais preciosa arma, a sua voz.
a sua retórica inabalável. Sem julgamento, o líder jacobino e seus associados foram levados à guilhotina, a mesma que haviam usado para trazer justiça sobre tantos outros. Com a queda da lâmina, o capítulo de Robespierre na Revolução foi encerrado. Sua execução marcou o fim de uma era de terror e um período de extremos que abalou as fundações da França. Enquanto a Revolução convulsionava, uma das facções da Revolução começava a ganhar uma força significativa: os girondinos. Representantes da alta burguesia, eles buscavam uma França remodelada, mas uma que ainda respeitasse os limites do que classificavam como ordem e moderação. Ambiciosos, mas frequentemente em conflito com as alas mais radicais da Revolução, os girondinos sonhavam com uma república guiada por princípios iluministas, sim, mas com o controle da burguesia. Temiam que o poder voltasse às camadas populares e que seus privilégios burgueses fossem questionados. No entanto, a trama da Revolução era complexa e praticamente imprevisível. Os girondinos, apesar de suas aspirações e influência, logo se encontraram superados pelas correntes mais radicais e violentas da Revolução. Na virada de um século turbulento, um novo capítulo estava prestes a ser desvelado: o golpe do 18 de Brumário. Napoleão Bonaparte, um jovem general que fizera o seu nome ecoar nas camadas da política francesa, emergiu como protagonista desse momento decisivo. Ele poderia trazer ordem para a França. O hábil general tinha o exército ao seu lado. Em novembro de 1799, Napoleão, com sua astúcia e seu carisma, orquestrou um golpe de Estado que, com o apoio da ala girondina, derrubou o governo do Diretório. Esse movimento audacioso não apenas pôs fim à Revolução Francesa, mas também abriu caminho para uma nova fase, o chamado Consulado, com Napoleão no centro do poder. Ao refletirmos sobre a Revolução Francesa e sua transição para o consulado sob Napoleão, somos confrontados com um mosaico de ideais, aspirações e, inegavelmente, todo o sangue derramado por esse momento histórico. A Revolução, embora nascida de um desejo justo de liberdade e igualdade, caminhou por trilhas tingidas pelo sacrifício e pela dor, e voltou para as mãos de um monarca. As ruas de Paris, que uma vez ecoaram com os passos esperançosos de uma nação em busca de mudança, também testemunharam a queda de inúmeras vidas, vítimas da turbulência de uma era de extremos. Os eventos do consulado, com Napoleão à sua frente, marcaram uma etapa decisiva da Revolução Francesa. Hoje, as sombras e as luzes da Revolução continuam a nos ensinar, lembrando-nos de que a jornada em busca de uma sociedade mais justa e igualitária é frequentemente tortuosa e cheia de desafios. A história é um espelho em que podemos vislumbrar tanto as grandezas quanto as falhas da humanidade, em seu anseio constante por liberdade, igualdade e fraternidade. Bom, galera, estamos chegando ao final desse episódio do Farol da História sobre a Revolução Francesa. Eu espero muito que você tenha gostado, que isso possa te ajudar a estudar para as provas, para o vestibular. Lembre-se que isso aqui é apenas uma revisão. Eu estou pegando um pequeno recorte da Revolução Francesa para que você tenha noção de alguns nomes interessantes, de alguns dos principais eventos que aconteceram durante esse período transformador da história, ok? Nas próximas semanas a gente vai voltar com os temas de guerras napoleônicas, ainda dentro desse período, se aprofundando um pouquinho mais. Então não se esquece aqui de avaliar. Também estou deixando aqui na descrição algumas indicações de textos com os quais você pode aprofundar os seus conhecimentos, beleza? E eu espero que você tenha excelentes resultados. Um grande abraço e a gente se vê na semana que vem.